Aí, pessoal, beleza? Como vai vocês? Tudo certo? Então, seja bem-vindo aqui no canal Automação Júnior. Eu tô aqui no segundo vídeo, pessoal, da série que eu criei, que é Projetos Especiais. Então, eu estou auxiliando alguns amigos meus que ficam em outro país, tá? Eles são lá da Angola. Aconteceu que eu fiz uma postagem no Facebook e uma placa eletrônica que eu fiz, né? E aí a gente ficou conectado através dessa postagem que eu fiz. De lá para cá, eu aceitei o desafio de auxiliar eles, que no caso eles estão fazendo faculdade de engenharia eletrônica e eletrotécnica. Daí eles me pediram uma ajuda para me estar desenvolvendo para eles a placa e eles precisam ainda terminar de escrever o TCC deles tal e apresentar esse projeto. No caso, pessoal, nós temos dois planos. O plano A é eu terminar de desenvolver esse projeto aqui, comprar as placas que eu já comprei, os componentes, tá? E o plano é eu levar esse material para eles lá, que a gente vai desenvolver uma oficina de eletrônica, onde a gente vai fazer a parte prática do projeto deles. Vou ensinar eles a fazer toda a etapa de soldagem, vou levar o material, vou levar tudo para poder mostrar a soldagem dos componentes para eles na placa. Isso aí é uma coisa que para eles lá tá em falta, eles têm a teoria. A teoria em qualquer lugar a gente tem, né? A gente pega um livro, a gente lê, a gente tem a teoria. Mas o que falta para eles lá é a parte prática. E eu aceitei esse desafio aí aqui e eu vou estar fazendo então essa explicação. O primeiro projeto eu já expliquei para vocês, agora estou explicando o segundo projeto. No total de 3 projetos, tá? Então aqui eu estou fazendo a explicação do segundo projeto, beleza? Então vamos lá pro Eagle, onde eu vou estar explicando todo o funcionamento do circuito para vocês, tá ok? Vem comigo aqui. Então galera, ó, tô aqui agora no Eagle, tá? Lembrando, pessoal, que eu fiz um vídeo que eu postei no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês onde eu mostro como faz para fazer a instalação do Eagle, que é esse software aqui muito utilizado nos cursos técnicos, cursos de engenharia, tá? É um software gratuito, fácil de utilizar. Só que a instalação no Windows 11 está tendo um problema, tá, pessoal? Só que eu já descobri como é que faz essa instalação e eu fiz esse auxílio, ensinei como faz essa instalação. Você tem que fazer uma renomeação de um arquivo para você conseguir instalar esse software no Windows 11. Nas outras versões do Windows é normal, é só baixar, instalar e utilizar, tá ok? Então, pessoal, ó, aqui está o circuito eletrônico do projeto do Candanda, tá? Aí o que acontece? Qual que é a proposta do projeto dele? A proposta do projeto dele é fazer um gerenciamento de energia em hospitais lá da Angola, tá? Daí, no caso, lá eles têm muito problema com queda de energia, às vezes chove, cai um poste em cima da rede elétrica, né? Cai árvore, e aí não pode acontecer isso, né? Então, o projeto dele é manter cargas essenciais e cargas não essenciais. As cargas não essenciais, se eu sofrer uma queda de energia, pode desligar, que no caso de iluminação do corredor, alguma carga simples assim. Agora, as cargas essenciais, elas têm que manter funcionando, mesmo em queda de energia. Então, ele pretende utilizar banco de bateria e esse banco de bateria vai estar sendo carregado através da energia solar, tá? Então, ele vai utilizar painéis solares para estar fazendo aqui a alimentação do sistema em caso de falta de energia, tá? Então, como é uma placa protótipo, eu estou utilizando aqui, ó, 4 relés, tá? Dois relés vai estar fazendo o chaveamento de cargas essenciais e os outros 2 relés as cargas não essenciais. Ó, se a gente for olhar aqui na placa, ó, aqui tá o Gerber da placa que eu desenvolvi para eles, tá bom? Aqui tá os 4 projetos, aqui tá os 4 relés. Ó, aqui eu tenho 4 sensores de corrente, de efeito Hall, tá ok? Depois a gente pode entrar mais nesse detalhe do que é efeito Hall, como é que funciona, tá ok? Mas a princípio eu só vou mostrar o funcionamento geral do projeto, porque eles precisam escrever isso aí no TCC deles.
tá bem? Tá ok? Ó, então, o circuito basicamente começa aqui, ó. Aqui vai ser esse conector, essa aqui é a simbologia do conector que eu estou utilizando, MST-BV2. Você pode alimentar essa placa aqui com 12 ou 24 volts, tá ok? Eu estou utilizando aqui uma fonte de alimentação, uma fonte chaveada, tá? Então esse conector de alimentação é esse aqui, ó. A gente vai estar conectando aqui uma fonte de 12 ou 24 volts aqui. Aqui, pessoal, a primeira proteção que eu coloquei nessa placa é um diodo 1N4007, tá? O que acontece? Se caso houver a inversão da polaridade dessa fonte, se eu pegar e colocar o negativo no lugar do positivo e o positivo no lugar do negativo, por eu ter esse diodo aqui, ó, em série, não vai estar circulando corrente no circuito, então vai proteger, é a primeira proteção que a placa tem, tá? Então mais adiante aqui em série, ó, eu tenho aqui um fusível PTC, é um fusível térmico, tá? Ele é resetável. O que acontece? Se houver um surto de corrente, esse fusível ele automaticamente ele abre assim, ó. Ele abre na hora que o surto passar, ele fecha novamente, tá? Ele é resetável por isso, é um material semicondutor que identifica quando teve um surto de corrente. Mais adiante aqui eu estou utilizando um diodo TVS para 17 volts. Como a ideia é alimentar com 12 volts, se houver um excesso de tensão aqui de 17 volts, a corrente vai circular em cima desse TVS aqui, ó, tá? Aí vai forçar a aumentar a corrente aqui em cima do PTC e daí vai abrir o circuito, é uma proteção, tá? E mais adiante aqui eu estou utilizando um varistor, também de 17 volts, tá? Então o TVS e o varistor vai estar atuando na proteção da tensão, tá ok? Só que tem o seguinte, o PTC é um fusível resetável, se o surto passar ele volta automaticamente, né? Esses outros dois componentes aqui não, se houver esse surto eles vão queimar, a gente tem que trocar esse componente, tá? Ele não volta a funcionar normalmente. Estou utilizando aqui também um regulador de tensão LM2575, onde eu vou estar mostrando o encapsulamento dele aqui para vocês, ó. Estou utilizando ele no formato SMT, tá bom? Ó, exatamente isso aqui mesmo. Ele vai soldado na placa, tá? Ele tem 5 terminais e ele é o componente que eu escolhi para estar fornecendo 5 volts para os nossos relés e para algum circuito integrado ali que eu vou estar utilizando na placa. Então ele tem 5 terminais. O terminal 1 é o terminal de alimentação, tá? Eu vou estar alimentando ele aqui com 12 ou 24 volts, né? É 12 volts, 24 não, porque daí vai atrapalhar a proteção ali. É 12 volts só que pode alimentar essa placa. Se eu quisesse alimentar com 24, eu poderia, mas eu deveria também aumentar a proteção aqui atrás. O terminal 1 é a alimentação, o terminal 2 é a saída. O terminal 3 e o terminal 5 é GND, tá? Aqui eu estou utilizando um capacitor na entrada aqui, ó, um capacitor de 100 microfarads para poder filtrar a tensão na entrada, tá? Para eliminar o ripple, para trazer uma corrente mais contínua na entrada. Na saída aqui, ó, um diodo 1N5819, um diodo rápido. É um diodo de proteção, caso houver um surto na saída, esse cara aqui vai atuar na proteção na saída. E esse LM2575 é uma fonte chaveada. O que acontece? Ele fica abrindo e fechando, chaveando em determinada frequência, tá? Então no momento que esse circuito abre, o circuito mais para frente não pode parar. Então por isso que tem aqui um indutor e tem um capacitor aqui também. Quando o circuito estiver aberto, a gente pega a corrente do indutor, né? Porque ele armazena cargas magnética, ele já tem corrente aqui nele, mesmo não tendo tensão. E eu pego a tensão aqui do capacitor, a corrente do indutor, a tensão do capacitor,
E quando o circuito fecha, a alimentação vem da fonte normal, da entrada, tá? E aqui eu vou ter então um terminal de... Vou ter então uma tensão de 5 volts aqui. Eu utilizo ainda mais para frente um capacitor de 100 microfarads, que é para poder filtrar também mais um pouco a alimentação aqui no meu regulador de tensão LM1117 de 3,3 volts. Eu preciso de 3,3 volts para alimentar o meu microcontrolador e um determinado circuito integrado multiplexador ali, que eu vou falar sobre ele ali na frente. Aí o que acontece? Eu preciso fazer aqui, ó. Eu vou estar sempre, pessoal, vou estar sempre monitorando a alimentação na entrada. Se ocorrer a queda de energia, então eu tenho aqui um resistor, ó, e tenho aqui um trim-pot com o terminal central dele, vai lá no meu microcontrolador i09, tá? Vem aqui, ó, no i09, um terminal de entrada e saída normal. Caso ele chegar 1 aqui, eu sei que tem tensão na rua. Caso ele tiver 0, eu sei que acabou a tensão na rua, tá? Então eu preciso também de uma bateria. Caso acabar a tensão na alimentação, o meu microcontrolador não pode parar de funcionar. Então nesse ponto aqui eu vou colocar uma bateria. Tem que colocar um controlador de carga de bateria, uma bateria pequena, de 3,7 volts apenas, para manter esse regulador de tensão funcionando aqui, ó, meu LM1117, tá? E vai ser assim que vai funcionar. O regulador vai continuar, o microcontrolador vai continuar funcionando, mesmo não tendo tensão, mesmo não tendo alimentação na rua, né? Porque daí a minha fonte vai desligar mas a minha placa vai continuar entendendo, o processador vai continuar funcionando para poder fazer o chaveamento do relé na hora que a energia voltar. Então aqui esse meu regulador de tensão, o terminal 3 é a entrada, o terminal 2 é a saída, o terminal 1 é o meu GND. Eu utilizo também um capacitor aqui na saída, que é para poder filtrar as altas frequências, 100 nanofarads para as altas frequências e 100 microfarads para as baixas frequências, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, 4 relés. Esse aqui é o circuito para acionamento de um relé, ó. Esse aqui é o circuito de acionamento de um relé. Eu tenho um vídeo, pessoal, que eu posso deixar o link para vocês, onde eu mostro. Eu tinha acabado de fazer o cálculo aqui, ó. Eu mostro exatamente como que eu fiz para poder calcular esse resistor de 360 ohms aqui. Eu mostro todo o cálculo que é utilizado para fazer o dimensionamento do resistor, do transistor e o relé, tá? Então aqui, ó, é a bobina do meu relé, tá bom? O relézinho vai aqui, a bobina dele, a alimentação é 5 volts. Tem um transistor BC337. Eu coloco aqui na base do transistor um resistor de 10K, tá bom? E é isso. Aqui estão os contatos, normalmente aberto, normalmente fechado, do relé. Eu estou utilizando 4, tá bom? Então são 4 circuitos iguais. O que vai acontecer? São 4 relés. 2 são cargas essenciais, 2 cargas não essenciais. Quando acabar a energia na rua, as cargas essenciais elas vão estar normalmente fechado, porque daí a bobina vai desenergizar, mas o circuito vai continuar funcionando através das baterias que vai estar sendo alimentada lá pelo painel solar, né? E as outras 2 cargas não essenciais só pode fechar o contato aqui na hora que eu perceber que o i09 aqui, ó, passou a ficar 1. E daí eu sei que voltou energia, eu posso ligar ou desligar ele, daí fica a critério, né? Sendo que as cargas essenciais são alguns equipamentos essenciais que o hospital não pode parar. E as não essenciais pode ser uma iluminação do corredor, alguma coisa que não tem muito problema se desligar. E aqui é o meu microcontrolador, ó. O meu microcontrolador, o que eu estou utilizando é esse aqui, ó, ESP12, tá bom? Ó, esse aqui é o formato dele, tá bom, pessoal? Ó,
Esse aqui é o formato do meu microcontrolador. Ele vai estar alocado na minha placa nesse ponto aqui, ó. Vou estar soldando ele nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o Gerber, esse aqui é o desenho é assim mesmo. Mas eu vou soldar ele aqui. E esse meu microcontrolador, ó, eu tenho um terminal 8, que é a alimentação, o 15 é o GND, e eu coloco um capacitor de 100 nanofarad bem pertinho aqui da alimentação, que é para ajudar na filtragem dessa alimentação aqui. Para nenhuma variação da tensão não desligar ele, para não resetar, não ocorrer um reset não intencional, entendeu? Eu tenho aqui então o S1, S0, que são terminais que eu vou estar utilizando aqui no meu multiplexador, tá? S0, S1, eu vou estar fazendo a combinação lógica deles para poder estar selecionando qual é a entrada que eu vou estar fazendo a leitura aqui nesse multiplexador. Como eu vou ter 4 sensores, eu só posso ler um de cada vez. Então, através da combinação lógica desses dois terminais, eu vou ter aqui então a leitura aqui, ó, um YADC, ele vai ligado aqui, ó. Só posso ler um sensor por vez. Aqui eu tenho aqui então, ó, RL0 terminal 16, 17, 19 e 20 são então os terminais dos relés, né? Que eu vou estar conectando aqui na base dos transistores, tá? Que mais que eu vou ter aqui? No microcontrolador TXD e o RXD vão ser utilizados para fazer a gravação do programa. Eu tenho que transferir o programa do computador para o microcontrolador. Então eu utilizo esses dois terminais aqui, sendo que eu utilizei aqui, ó, um conector para a gravação do programa aqui, ó, utilizei um conector com 4 terminais, onde eu coloco a alimentação, o GND, o RXD e o TXD, através do um conversorzinho, pessoal, um conversorzinho de sinal TTL. Eu conecto no computador e transfiro automaticamente. Depois eu vou estar fazendo um vídeo explicando como que transfere esse software do programa para o meu controlador. Não vou entrar nesse detalhe agora, senão o vídeo fica muito grande. E os sensores. E por fim, os sensores, que eu posso estar também fazendo a medição de corrente dos sensores, né? Das cargas que eu vou estar utilizando. Posso medir a corrente através desses sensores aqui, ó, CS712. Eu posso medir. Então eu tenho aqui IP mais e IP menos. Como é um sensor invasivo, ele vai ficar em série. Ó, ele vai estar funcionando aqui, ó, em série, tá? Em série aqui no meu contato do relé. Então, quando a corrente estiver circulando, eu vou ter na saída aqui, no terminal 7, V1 out, eu vou ter uma tensão proporcional à corrente que vai ter na entrada. Só que a alimentação dele é 5 volts, ó. Eu utilizo um capacitor aqui também bem pertinho. A alimentação é 5 volts. Logo, a tensão na saída aqui também vai ser 5 volts. Então eu utilizo aqui, ó, um divisor resistivo para reduzir essa tensão de 5 para 3,3 volts, né? Que é a entrada do meu multiplexador e do microcontrolador é 3,3 volts só. Não posso conectar nada de 5 volts neles, senão queima. Então eu utilizo esse divisor resistivo aqui. E esse 1N4448 é um diodo retificador, onde aqui vai estar sendo uma tensão alternada, né? Então eu retifico ele para contínua e uso um capacitor de 10 microfarads aqui para poder filtrar os ripples. E esse I/3 aqui já vai direto ali para a entrada do meu multiplexador. Então são 4 circuitos iguais. Da onde que eu tirei esses valores aqui? Eu já retirei direto do datasheet retirei diretamente do datasheet deles, pessoal, tá? Eu peguei ali o datasheet do SS712, olhei ali qual que é a indicação que o próprio fabricante indica e já peguei já o layout confiável do próprio fabricante, tá bom? E eles indicam utilizar essa configuração aqui. E aqui e o 6 e o 5 tem um capacitorzinho aqui também aqui de 1 nanofarad que é para filtrar.
poder filtrar aqui as tensões. Então aqui dos sensores entra aqui no multiplexador e do terminal 7 vai estar saindo então a corrente para entrar no conversor analógico digital do microcontrolador. Beleza? E eu tenho aqui também outra coisa que eu preciso, o circuito do reset automático, esse aqui, ó. Aqui onde está o cursor é o reset automático. Eu vou ter então uma alimentação de 3,3 volts, um resistor de 47K, um capacitorzinho de 1 nano e uma chave push button para poder fazer o pressionamento quando eu quiser resetar durante a execução do programa. Sendo que quando a placa estiver desenergizada, o capacitor vai estar descarregado. Quando eu plugo na tomada, quando eu energizo a placa, o capacitor se carrega. Quando ele chega no ponto máximo, por causa desse resistor R13, ele descarrega, fazendo então a passagem de 1 para 0 e vai fazer o reset automático do microcontrolador. Aí a programação começa desde o comecinho e não vai dar problema. E aqui, ó, é uma interface para poder gravação. Para eu poder conseguir gravar o programa no microcontrolador, eu tenho que apertar essas duas chaves ao mesmo tempo. Daí eu solto o reset, solto essa outra, daí ele entra no modo gravação. Aí sim eu consigo ir lá no meu outro programa onde está o software do microcontrolador e transferir para a placa. Tá ok? E aqui são dois resistores push-up, que também vai estar conectado no TXD e no RXD, mantendo sempre em 1. Aí quando for para 0, ele já vai para 0 automaticamente. E é isso, pessoal, tá? Então quem quiser saber sobre a instalação do software Eagle, tem um vídeo explicando. Quem quiser saber a configuração do transistor, eu tenho um vídeo explicando. O link do vídeo vai estar na descrição. Eu tenho também aqui, ó, um LED piloto para estar mostrando o funcionamento do microcontrolador, que vai estar piscando, mostrando a atividade, né? E eu mostro também no vídeo qual que é o cálculo que eu utilizei para selecionar esse resistor de 330 ohms aqui. O link vai estar tudo na descrição, tá bom, pessoal? Então o projeto é esse, o plano A é eu pessoalmente ir lá levar essas placas para eles, para a gente poder desenvolver a nossa oficina eletrônica. Ou ainda tem o plano B de eu não ir para lá, apenas enviar a placa e os componentes para que, através de uma live aqui, mostrar para eles como é que é essa soldagem, né? Sendo que a parte prática, a parte teórica eles têm. Eles estudam ali e tal. Todo mundo tem acesso aos livros, né? Pega ali, lê o livro, tem a teoria. Mas o que falta para eles lá é a parte prática. Então, o nosso projeto mesmo é fazer a parte prática do curso deles, né? E também eu vou ter essa experiência aí de fazer uma viagem internacional, que é a primeira vez que eu vou fazer isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí a minha explicação. Qualquer dúvida, peço que vocês deixem um comentário aí, que eu vou ter prazer de estar respondendo todo mundo e auxiliar no que eu puder, tá bom, pessoal? É isso aí, forte abraço, tamo junto.